Bom dia a todos. Estamos só aguardando o Dr. Ricardo Patá ingressar na nossa conta. Ricardo, bom dia. Estou aguardando você entrar na conta da academia para que eu possa te admitir no vídeo. Olá, Mércia, bom dia. É um prazer saber que você está nos seguindo hoje. Isso, agora nós vamos em contato com o nosso convidado de hoje, o Dr. Ricardo Patá. Aguardando só o ingresso dele. Olá, Agora entrou. Ricardo, bom Bom, dia. oi, bom dia. Prazer enorme estar com você e todos aqueles que estão do outro lado da telinha. Essa Olha, o tecnologia é prazer da fantástica, hein? academia é imenso de recebê-lo, especialmente num dia como o de hoje, em que toda a atividade ou parte da atividade comercial inicia suas atividades. Então, cumprimentando os nossos seguidores, eu gostaria de apresentar Dr. Ricardo Patá, economista, advogado, foi meu super companheiro na Justiça do Trabalho como juiz classista no primeiro grau e também esteve no segundo grau de jurisdição, presidente do Sindicato dos Comerciários e da UGT, que hoje vai conversar um pouquinho conosco a respeito de toda a atuação sindical no meio da pandemia do coronavírus. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. E até antes de iniciar, se me permite, aqueles que Claro. estão nos vendo, eu queria dizer a todos que foi muito importante na minha vida de aprendizado ter participado na Justiça do Trabalho, onde você era presidente na época junta. E o importante é que, diferente de muitos juízes, você ouvia todos e ia anotando. É impressionante a capacidade de perceber toda a expressão das pessoas e depois, quando ditava, era impressionante. Era uma escriba lá do mundo grego. É impressionante a capacidade, a seriedade. Então foi um prazer, foi um aprendizado e ficou marcado para a minha vida do ponto de vista de seriedade, de competência e de compromisso. Um prazer grande aí estar com vocês. Estamos aqui às ordens para comentar, como você mesmo falou, nesse momento que as aberturas em São Paulo já iniciam, né? Sim. Hoje até saiu nos jornais, não sei se você viu, no Estado e na Folha, fila enorme na 25 de março e champanhe espumante na rua Oscar Freire. É interessante, né? O antagonismo que nós temos. São Paulo realmente é, um, é uma cidade que tem diferenças extraordinárias, né? Nós temos uma rua Oscar Freire, com uma elite, e temos essas ruas da periferia e que A as pessoas Feira vêm da trabalhar. Madrugada iniciou hoje também, a partir das 6 da manhã, e vai agora até as 10 da manhã. E o que se percebe é que as pessoas estão tentando se organizar em horários diferentes para que todos possam trabalhar com segurança. Ricardo, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho
Como foi a atuação, em especial do Sindicato dos Comerciários, nessa fase de vigência, ou melhor, de ingresso de vigência das duas medidas, a 927 e a 936? Quais foram os pontos altos dessas duas medidas para a categoria que você tão bem representa? Bom, nós temos que voltar um pouco no período até um pouco antes da 936 e da 927. Quando iniciou a pandemia, o comércio de São Paulo fechou no dia 23 de março. E naquela oportunidade o sindicato fez um grande acordo, a meu ver. Nós chamamos todas a área patronal e fizemos um acordo no sentido de manter os empregos. Porque já imaginávamos, porque essa situação começou na China, passou na Europa e ainda está em alguns locais do velho mundo, mas não da forma que estava no início, e já iniciou lá essa situação de volta, né? Já há um mês atrás. E o sindicato, então, chamou e fizemos para não haver demissão naquele primeiro momento. Então, durante 15 dias, nós fizemos um grande acordo de utilizar o banco de horas, férias coletivas, quer dizer, todos os instrumentos legais possíveis para que não houvesse demissão. E nesse primeiro período nós conseguimos estancar, mas logo em seguida, e como demorou, nós já estamos há mais de 80 dias em quarentena, muitas empresas elas tiveram uma série de problemas, mesmo utilizando as medidas provisórias que estão, inclusive, em debate, né? Tanto uma quanto outra. Uma ainda está na Câmara, a 927, e a 936 no Senado, que adiou para a semana que vem a decisão, onde nós até debatemos muito com o relator na Câmara, que é Orlando Silva. Mas, muito bem, o problema é que o governo federal demorou demais para tomar a iniciativa de irrigar a economia com recursos. Demorou muito, e essa demora custou, com certeza, milhares e milhares de empregos e centenas de micro e pequenas empresas que, infelizmente, não vão abrir mais. De qualquer jeito, o conceito das medidas provisórias elas são adequadas, com exceção da 936, que elimina a possibilidade da negociação do sindicato, né? Ele coloca um valor que é bem acima da média salarial de milhões de trabalhadores, que pode ser instrumentalizado através de acordo individual. Nós tentamos, na Câmara, diminuímos um pouco o valor. No Senado, estamos conversando com os senadores, mas toda e qualquer mudança no Senado poderá trazer mais gravidade, porque tem que retornar para a Câmara, né? Então, os conceitos são adequados e nós também antecipamos. Os sindicatos comerciais de São Paulo, independente do que diz a 936 com relação ao acordo individual, nós fizemos um acordo coletivo com todos os sindicatos patronais e na medida provisória, inclusive, está escrito que os acordos valem mais que a própria medida, as convenções também. Então, nós saímos na frente e, em um ou outro caso, conseguimos uma estabilidade um pouco maior. Não é momento, em hipótese alguma, de querer qualquer tipo de benefício, é um absurdo, é insano até pensar, num momento grave, porque é fundamental tentar manter o emprego, mesmo que tenha reduções de 25%, 50% ou 70%, ou suspensão do contrato de trabalho, mas pelo menos existe a possibilidade das pessoas continuarem em exercício da função a partir daqui 1, 2 meses, que eu imagino que as coisas começarão a melhorar, porque dizem que a pandemia ela tem um ápice na contaminação justamente no inverno, que está se aproximando. Então é um problema sério. Nós sempre pensamos, em primeiro lugar, na saúde. Pensamos, logicamente, na economia e no emprego. E, principalmente, num momento grave, porque o Brasil está vivendo, a meu ver, 3 situações adversas. O problema da economia, o problema da pandemia e o problema da democracia, que, a meu ver, sofre riscos e perigos. Então, são problemas graves que todos aqueles que valorizam demais a liberdade de expressão, que valorizam a democracia, temos que estar atentos. Então, são várias frentes que nós estamos atuando. Perfeito. E você poderia nos dar casos com números de demissões que ocorreram na área dos comerciários? Ou ainda esses números estão sendo avaliados?
Na realidade, depois da reforma trabalhista, que, a meu ver, ela foi feita de forma muito célere e sem diálogo, não é? Porque, inclusive, gostando ou não gostando, né? Porque eu sei que aqueles que estão nos vendo são cientistas do direito, muitos deles, e a questão da contribuição sindical sempre foi muito polêmica. Mas não haver transição foi realmente um problema sério. Então, desde 2017, de novembro, os movimentos sindicais têm enfrentado adversidades enormes para se adaptar. Quando estávamos nos adaptando, veio a pandemia. E um dos itens que nos permitia mensurar com verdadeira certeza era a homologação, que deixou de ser obrigatório. Mas nós temos alguns dados, e esses dados não são científicos, né? E que nos dão a certeza que 70 mil comerciários na cidade de São Paulo, dos mais de 500 mil, infelizmente perderam o emprego, por conta de centenas e centenas de empresas que não vão abrir mais. Então, foram perdidos. E tivemos mais de 300 mil que estão na medida provisória 936, com as reduções salariais, e a maior parte com 50%. Tem uma grande quantidade com suspensão de contrato, em especial aqueles que não podem estar na ativa, né, porque uma parte dos comerciários estavam trabalhando desde o começo, que são aqueles que instrumentalizam sua atividade no supermercado e material de construção, que eram, material de construção não sei porquê, mas era considerado essencial, supermercado sim. Então muitas pessoas já estavam trabalhando. E temos também o home office. A maior parte das grandes empresas do comércio no Brasil tem a sede em São Paulo. Nós temos o Carrefour, o Pão de Açúcar, inclusive eu sou funcionário do Pão de Açúcar. Nós temos o Walmart, Marisa, Riachuelo. Então, todos eles têm um contingente muito grande na administração. Então, muitas dessas pessoas, mas tem certos segmentos, a IBM, por exemplo, que os trabalhadores são também representados por nós, são 4.500 funcionários, mais de 4 mil, todos eles estão em home office. Inclusive, quero até dizer o seguinte, essa pandemia ela está fazendo uma mudança estrutural em todos os aspectos, né? Mas na relação capital e trabalho é impressionante. O home office veio para ficar. Era uma questão que já estava tentando ser colocada com mais ênfase, tinha alguns sindicatos contrariados, mas hoje é impossível dizer que, acabando a pandemia, o home office não vai ficar. E vai ficar e nós precisamos mais regrar, porque nós estamos até conversando antes de iniciar esse debate, estamos trabalhando mais do que trabalhamos normalmente, e estamos sempre de frente à telinha, né? Então, nós estamos ficando exauridos. Então, precisa tem que ter algumas regras para que não haja um abuso, né? E a saúde do trabalhador que vai ser a consequência grave. De qualquer jeito, essa medida veio para ficar. Da mesma forma, na área do comércio, que já estava iniciando um processo há algum tempo atrás, que é o e-commerce, o tal do e-commerce, hoje é impressionante como certas lojas, Magazine Luiza, Via Varejo, que é a Casa Bahia, entre outras, então já vendiam por volta de 40%, 45% do seu orçamento em e-commerce. Agora já estão passando de 60%. Com certeza veio para ficar. Lojas que não têm funcionário, no Itaim já tem uma loja que você se cadastra e você entra na loja pelo Code, pega a mercadoria, você já está cadastrado, sai da loja, já está no cartão de crédito, sem funcionário nenhum naquele momento, só tem funcionário para repor a mercadoria. Então, as mudanças, porque nós estamos justamente nesse período todo com a quarta revolução industrial, que ela está vindo com muita força, já estava e agora está se implementando. Tanto é que tem certas plataformas para inclusive videoconferência, que é impressionante, a Zoom, a Cisco, entre outras, é impressionante a capacidade e a tecnologia que nos dá oportunidades excelentes. Para até exemplificar, você disse, eu sou presidente da UGT também, e nós temos, todos os estados, representação da UGT.
E nós, quando fazíamos reuniões, custava muito caro, todo mundo vinha de avião. Então, a partir de 2017, nós já estávamos com dificuldade por conta da reforma trabalhista. Tentamos fazer algumas videoconferências no ano passado, mas não tinha essas plataformas, uma dificuldade enorme. Agora é impressionante. Então, com certeza, mesmo que as coisas melhorem para o movimento sindical, nós não faremos mais reuniões presenciais com o Brasil, vamos fazer pelas plataformas. Então, toda essa tecnologia, e com a pandemia que potencializou a utilização dessa nova forma de instrumentalizar o trabalho, com certeza é uma marca que ficará para sempre. Não vai ficar só a marca, infelizmente, dos óbitos, da contaminação, mas vai ficar a marca da mudança da estrutura trabalhista do nosso país. E do padrão de vida das pessoas também, né? Você dizia em loja que não tem mais o atendente, o vendedor. Já visitei shoppings aqui em São Paulo, onde você tem uma marca de confecções, vende itens femininos e masculinos. Você visualiza o produto na arara, no balcão, mas a compra você só pode fazer pela internet. Você pode Exatamente. comprar, mas a compra e a entrega é via e-commerce mesmo. Ou seja, são hábitos que se transformam. Agora, nessa transformação toda, você vê algum impacto para a categoria dos comerciários ou apenas um período de adaptação? Não, eu vejo as duas coisas. Até é interessante, porque no ano passado, o Sindicato Comercial de São Paulo fez um mutirão do emprego. Saiu nos jornais, tinham milhares de pessoas lá no Vale do Anhangabaú. Lá nós conseguimos ver a cara do desemprego. Todo mundo sabia dos números, mas quando nós vimos as famílias todas em busca de alternativa de inclusão social, nós realmente vimos que o tamanho do desemprego e a aflição das pessoas é muito grande. E lá nós fizemos 4, e no último mutirão, nós fizemos com qualificação e com formação específica para algumas áreas. E nós percebemos que realmente com a tecnologia, com todos esses impactos que nós estamos falando, muitos trabalhadores não estão preparados. Por exemplo, a operadora de caixa, que é uma atividade bastante simples, salário de R$ 1.300, R$ 1.400. Foram colocados 6.000 vagas, 3.000 não foram preenchidas porque as pessoas não sabiam instrumentalizar um computador, porque o caixa hoje no supermercado é um computador. Sim. Então essa ausência de qualificação profissional, naquele momento, eu estou comentando há pouco tempo atrás, mas antes da pandemia, já nos mostrava que nós temos que efetivamente ter um pilar fundamental de qualificação profissional. E aí fizemos um acordo com o Instituto Paula Souza, no último mutirão, e desenhamos os cursos adequados à demanda das empresas. Porque normalmente o sistema S, que é excelente, e mais o Instituto Paula Souza, também de qualidade, eles já têm vários cursos, mas hoje já ficaram desatualizados diante das necessidades efetivas das mudanças e dos impactos que estão tendo. Então, esses impactos nós estamos sentindo muito, porque, por exemplo, na questão, você falou aí do e-commerce, que a pessoa vai na loja, mas tem que comprar para a internet, vai receber em casa, mas tem alguns casos que o trabalho foi da Magazine Luiza, tanto é que eu falei com eles, estavam vendendo por e-commerce, mas as pessoas, para facilitar, iam pegar em qualquer loja. E quem depois ia pegar a mercadoria, embalar a mercadoria, era o vendedor que não ganhava nada. E às vezes até o comprador ironizava. Tá vendo, eu comprei, você não vai ganhar nada. Ou seja, essas questões, nós precisamos pensar de que forma temos que nos adaptar. E, a meu ver, o tema fundamental, em qualquer época, e principalmente nessa, é qualificação. Frente à quarta revolução, as mudanças que a pandemia está nos trazendo, as mudanças que a própria economia desorganizada nos exige que tenhamos capacidade de superação, a somatória dessa, com certeza, trará muitos impactos. Muitos comerciários perderão o emprego por conta disso. De qualquer forma, a tecnologia abrirá novas oportunidades.
É uma pena que não será na mesma proporção das diminuições dos postos de trabalho. Mas, com certeza, a tecnologia ela vai abrir portas. Você vê a questão... Há pouco tempo atrás, nós tínhamos o celular, que era só para falar. Hoje o celular até fala, mas você vê, nós estamos até fazendo isso pelo celular, essa conversa, mas tem tantos aplicativos, é impressionante a quantidade de aplicativos que nós temos. Então, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que estão pensando, estão construindo esse novo mundo, né? Eu sou da época que gostava muito dos desenhos dos Jacksons. Era impressionante que a gente viu desenhos e nós estamos chegando naquela época com uma rapidez extraordinária, né? É, por um lado, uma coisa fascinante, que a tecnologia nos traz longevidade, nos traz um tratamento da saúde extraordinário. É impressionante os equipamentos que nós temos à nossa disposição. Mas, ao mesmo tempo, no campo do trabalho, traz mudanças importantes. E, a meu ver, nós aqui no Brasil não estamos preparados para tudo que está por vir. Tínhamos que iniciar um processo, já tínhamos que ter tido iniciado, mas antes tarde do que nunca, de possibilitar aos trabalhadores, às empresas, que nós tenhamos uma sinergia e buscando alternativas. Porque se daqui a pouco tivermos um desemprego, como se falam, que vai ter de 20 milhões de pessoas, todo mundo vai ser prejudicado, as próprias empresas. Porque não adianta a empresa ter capacidade, tecnologia, se não tiver consumo. Então, a sociedade toda tem que pensar num modelo, num formato, não é? Talvez diminuir o horário de trabalho para que as pessoas se qualifiquem. Tem uma série de alternativas que tem que ser buscadas para que haja empresa, porque sem empresa não tem emprego, e haja um emprego, porque também sem um emprego não vai ter empresa, porque não tem consumo. Perfeito. Você mencionou um aspecto que me fez lembrar a minha primeira experiência da compra de produtos sem passar pelo caixa. Eu mesma operando o sensor do autoatendimento e fazendo as minhas compras sem a presença do caixa. Essa me parece que é uma tendência já bem sedimentada nos Estados Unidos e já vi um estabelecimento, um supermercado pequeno que mantém para o cliente um caixa de autoatendimento. Agora, a inclusão social, creio que é irreversível e nós precisamos realmente pensar com muita seriedade nesse sentido, e não só na área do comércio, mas em todas as áreas que compõem o nosso dia a dia, porque quem não tiver incluído dentro dessa pandemia digital, eu diria, vai estar fora do mercado de trabalho. E eu gostaria que você nos desse as suas considerações a esse respeito, Ricardo. Realmente esse ponto ele é muito relevante. Eu também conheci, eu tive num congresso nos Estados Unidos há muito tempo atrás, e lá eu percebi que as lojas já não tinham os funcionários na operação de caixa. Como tem aquela CSC, me parece, de farmácia, CVS, alguma coisa assim. CVS, isso. É impressionante. Foi do que lá... eu lembrei, justamente. E é uma loja bonita, né? Que tem tudo. E você pega a mercadoria e faz essa operação que você comentou. Já no Brasil, em São Paulo, inclusive, já tem o caixa sem caixa. No passado, nós do sindicato fomos contrários, porque só na cidade de São Paulo tem 50 mil pessoas na operação de caixa, 50 mil. Mas não adianta você ir contra a tecnologia e já instalar. Você vai em lojas como Carrefour, Mambo, Pão de Açúcar, todas elas já tem essa operação. Tem as duas, mas já estão começando a ter quantidade de caixas sem caixa maiores do que aquela com a operação presencial. Essa é uma situação que nós temos que nos adaptar, porque com certeza todos que estão nos vendo agora vão lembrar que a única oportunidade no Brasil, e acho que no mundo, que teve uma lei
que dificultasse a automação nos postos de gasolina. No Brasil é proibido ter automação por uma legislação do Fernando Henrique Cardoso, que no seu, acho que segundo mandato, ou no primeiro, com desemprego elevado, ele tomou essa medida com a finalidade de não potencializar o emprego. Acho que é a única lei, que eu tenha conhecimento, no mundo que tem essa finalidade. Agora, nós precisamos ter algumas regras, porque isso já veio para ficar. Você vai em vários locais e não tem. Eu sou da época, eu comecei a trabalhar no Bazar 13 em 1972. Olha, o tempo passa, é impressionante. E naquela época, naquela época que eu comecei a trabalhar, o Bazar 13 lá de Pinheiros tinha por volta de 1.500, 1.600 funcionários numa área de 4, 5 mil metros quadrados. Hoje a loja continua existindo, agora é Pão de Açúcar, que Pão de Açúcar comprou, não tem 500 funcionários. Quer dizer, houve, não só por conta da operação de caixa, porque veio a leitura ótica primeiro, quer dizer, teve tantos procedimentos nesses últimos anos que vieram para controle, não é? Para facilitar, inclusive, a instrumentalização do negócio, né? E vários, como o controle de estoque, que vocês podem ver que tem o próprio repositor, tem uma maquininha que vai vendo as mercadorias que estão na prateleira e já faz o próprio balanço. Eu sou da época que o balanço tinha que contar a mercadoria uma por uma, e ficava 2 dias contando a mercadoria, tinha 40 mil itens, era uma loucura. Então, todas essas questões que vieram instrumentalizar o capital, na realidade, teve como consequência uma diminuição dos postos de trabalho. E com a pandemia, como você mesmo disse, isso veio potencializar. É impressionante como a tecnologia que estava já à disposição, ela está sendo usada agora com uma força muito grande. É bom, não há dúvida, mas ao mesmo tempo nós temos que nos preocupar, como eu disse há pouco, com a inclusão social, porque senão daqui a pouco nós viramos um caos. Eu tenho muita preocupação com esse número de desemprego que se avizinha 20 milhões, e com a economia que deve decrescer 5%, e os economistas dizem que cada 1% de queda é 1 milhão de empregos que se perde. Então, eu tenho muito receio que, se nós não tivermos uma reação mais rápida, nós poderíamos ter como consequência a violência, porque as pessoas não vão deixar de colocar o pão nosso de cada dia na mesa das famílias. Vão entrar em supermercado, vão pegar o pão, não vão pagar, vão pegar remédios. Essa é a minha preocupação. Não quero ser alarmista, mas quero, na verdade, buscar alternativas para antecipar possíveis situações. E é justamente essa que o capital e o trabalho devem buscar no diálogo alternativas importantes de superação. Para vocês terem uma ideia, na época da guerra, houve a tal da reconversão. Ou seja, as empresas mudaram o mix dos seus produtos para fabricar balas, né? Porque era guerra, né? Para matar pessoas. Hoje, o movimento sindical, nós começamos em Bitinga, já há mais de 2 meses atrás, que são sindicatos filiados ao GT das costureiras. E nós sugerimos que as indústrias mudassem o mix para fabricar máscara no momento, não sei se vocês se lembram, há 40 dias atrás não tinha nem máscaras, né? Não tinha. E foi o movimento sindical que fez essas ponderações naquela cidade e começamos a fabricar máscaras em vez dos produtos têxteis normais do mix convencional. Da mesma forma, depois algumas indústrias, eu soube que a Ford, a GE, entre outras, começaram a fabricar ou adaptar os ventiladores. Então, você vê que no diálogo nós podemos construir coisas importantes. Na época da guerra, construíam a bala para matar. Hoje construímos insumos e instrumentos para salvar. Quer dizer, o modelo é outro conceito, mas o objetivo realmente é maravilhoso, é salvar vidas. É a adaptação para os novos tempos, né? Eu gostaria de que você nos transmitisse um pouquinho, Ricardo, as tratativas que foram realizadas com os empregadores de uma maneira geral, em especial para hoje, que nós comemoramos
ainda que parcialmente, a abertura do comércio, não só o comércio de rua, mas a abertura dos shopping centers. Qual foi a atuação do sindicato nessa preparação toda? Porque foi noticiada a existência de um protocolo de segurança. Nos dê uma ideia desses aspectos, por favor. Bom, nós começamos, na realidade, com todas as centrais. É importante que nós, todas as centrais, estivemos nos reunindo, porque é importante essa atividade agregada, né? Todas juntas, né? Porque o problema não é de cada uma das centrais, mas é de todos nós. E nós começamos já há mais de 60 dias a uma série de diálogos. Falamos com Toffoli 2 oportunidades, com 5 governadores, participamos muito com Orlando Silva enquanto relator da medida provisória 936, com o senador de Goiás, que é o relator da medida provisória no Senado, muitas. E quando nós também fizemos, tanto com a CNI quanto a CNC, que são confederações patronais, nós iniciamos o processo de buscar alternativas conjuntas. E com elas, nós ajudamos, no caso de São Paulo, a construir os protocolos. Porque no caso da UGT, ela representa muito a base da pirâmide, muitas atividades de comércio e serviços. Então, os motoboys são filiados a nós, motoristas de ônibus, os varredores de rua, padeiros, comerciários, como eu já iniciei a minha conversa, entre vários, né? Tem bancários e saúde e assim por diante. Então, cada categoria nos passou o que era importante pontualmente. E nós ajudamos no governo de São Paulo, com a Patrícia Ellen, que é a secretária responsável por essa ação, a subsidiá-la com os protocolos. E no caso do comércio, nós colocamos, por exemplo, na área do supermercado, antes mesmo dos protocolos, nós nos acertamos. Nós chegamos no sindicato patronal, falou, olha, são essenciais, tudo bem, vocês podem funcionar, mas vamos fazer um acordo para alguns itens serem já obrigatórios. Então, foi o acrílico entre a operadora de caixa e o consumidor, o álcool gel, as máscaras, e ficaria uma pessoa fora, um de segurança, para impedir o número maior do que a loja comporta com as restrições de quantidade de pessoas por metro quadrado. Sempre, algumas de vocês devem ter de supermercado, devem ter percebido que muitas vezes as pessoas são obrigadas a ficar fora da loja porque tem um número dentro da loja consumindo já adequado às exigências do protocolo. Da mesma forma, fizemos com as lojas de rua, que abriram ontem, né? Só que as consequências ainda não são das melhores, né? Nos jornais já saíram, que a 25 de março estava lotada de pessoas, as pessoas estavam entrando na loja de forma adequada, conforme o protocolo, mas ficavam amontoadas na rua, né? Nós falamos também que, a meu ver, o problema mais grave está nos transportes urbanos. Quando nós tivemos a primeira reunião com o governador, então nós da UGT que falamos por conta exatamente dos operadores de ônibus e de trens serem da UGT, nós comentamos que tinham tomado medidas, tanto no metrô quanto no ônibus, que como diminuiu o número, a frequência de pessoas dentro dos ônibus, diminuíram o número de ônibus e de carros nos metrôs. Foi uma questão insana. Contrassenso em termos de isolamento, né? Exatamente, é uma decisão insana, a meu ver, e na conversa com ele, logo em seguida ampliou. E mesmo hoje nós estamos observando que ainda não tem a quantidade de ônibus adequados às pessoas que estão indo trabalhar. Essas pessoas, a maior parte moram em comunidades, nas periferias de São Paulo, já tem problemas nas próprias casas do distanciamento. Tem, infelizmente, o saneamento básico não se tem, nem água às vezes tem dentro da casa. É impressionante como também com a pandemia as pessoas estão começando a valorizar mais o que nós já sempre soubemos. A pobreza, esse cinturão ao redor de São Paulo, que tem uma pobreza extremada, infelizmente, né? Então, esses protocolos nós ajudamos a desenvolver o tempo de 4 horas, o horário que é no contrafluxo, né? Tanto é que o horário de lojas de rua é um e o horário de loja de shopping é outro. E o horário de loja de shopping populares é outro ainda. Então, são 3 horários para o comércio para tentar
evitar as aglomerações. Mesmo assim, todos nós vimos na televisão e nos jornais que as aglomerações ocorreram. Nós, do sindicato, estamos responsabilizando, já vamos falar até com a área sindical, que mesmo que as pessoas fiquem na fila fora da loja, como essa fila é para consumir na loja, então a responsabilidade é da loja. Então ele tem que colocar faixas na rua mesmo para ter o distanciamento mínimo, porque senão as pessoas vão se aglomerar, vão entrar na loja e vão contaminar. E vão contaminar, o trabalhador vai ser contaminado, o consumidor também, e vai potencializar. Então, todo cuidado é pouco, porque muitos lugares abriram e depois tiveram que voltar atrás. Nada contra, lógico, ter que voltar atrás para manter a saúde. Mas é muito importante que os protocolos, eu acho, não tenho certeza, porque eu ajudei até a fazer. A única coisa que ainda não conseguimos é a testagem. A testagem, a meu ver, ela seria muito importante. Aquela tem um custo elevado, era R$300, baixou para 180, agora estão oferecendo até por 90 ou até um pouco menos. Mas eu acho importante porque nós temos as pessoas assintomáticas. Essa não tem sintoma nenhum, não se sabe, e ela contamina. Então, no mínimo, se houvesse essa testagem, nós eliminaríamos, tanto do consumidor quanto do trabalhador, a possibilidade dela estar no foco da contaminação. Então, realmente, as questões dos protocolos foram desenvolvidas com profundidade, com qualidade, com profissionalismo, avaliada e analisada pelos médicos, em especial no caso de São Paulo, que tem um grupo importante lá assessorando o governo, e foi passado. Agora, era o momento de abrir? Se for pensar cientificamente, não era o momento de abrir. Só que São Paulo e outros locais demoraram muito para perceber a dimensão. São Paulo, por exemplo, poderia ter feito lockout logo no começo. Né? Lockdown, olha, eu estou com uma assessora aqui que me ajuda. Lockdown, e não o fez, e agora não dá para fazer. Só que também as pessoas com 80 dias em casa, elas mesmo já não estão aguentando mais, já querem sair, não aguentam mais ficar em casa. Tivemos a questão doméstica, que foi muito grave, a mulher sofrendo. Nossa, tantas consequências, né, que todos nós, infelizmente, sabemos. Agora, o menos mal é abrir desse formato, com um horário menor, com todas as precauções e preocupações que o protocolo exige. Agora, o protocolo precisa funcionar. Por isso, nós, do sindicato, nós já estamos lá com o carro de som nessas ruas, verificando e até alertando as pessoas para não ficarem aglomeradas, ou seja, estão prestando um serviço até da saúde para evitar essa contaminação. Perfeito, porque o que se tem notícias, inclusive, especialmente na Europa, é que os sindicatos participaram ativamente dessa retomada das atividades. E você falou também em testagem. Para uma empresa, por exemplo, para uma montadora, é muito fácil iniciar um procedimento de testagem nos seus empregados. Agora, vejo isso com dificuldade naquele pequeno empresário estabelecido com o comércio. Não, você tem razão. E você sabe que, por coincidência, a minha assessora especial, que está vendo a televisão, está aqui vendo deitar do lado, que é a advogada famosa, a Cláudia. Sim, Cláudia. Ela está me alertando que está passando na televisão agora que tem filas enormes na 25 de março, nas ruas do comércio. Então, aquilo que nós estamos acabando de comentar, infelizmente, é a realidade. Não há dúvida que o custo da testagem para o pequeno e microempresário é muito alto, não há dúvida. E também se tiver que fazer com muita frequência. Claro. Porque a testagem seria interessante se pudesse fazer toda hora, todo dia, mas é inviável e é impossível. A minha sugestão é que se faça, num primeiro momento, para exatamente detectar aqueles que são assintomáticos. Eu acho que esse já seria um grande trabalho. Nós estamos tentando fazer um acordo com a área patronal. As grandes empresas, inclusive, poder subsidiar as pequenas e microempresas, né? Um trabalho que fosse social,
e que permitisse que todos tivessem acesso a essa testagem num primeiro momento. Porque, na realidade, a tranquilidade que nós vamos ter é somente quando houver a vacina. Por mais adiantado que esteja, eu acho que ainda vai demorar, né? Vai ser depois, com certeza, da contaminação, da explosão da contaminação que deve. Sempre falo, vai ser mês que vem, e eu acho que, inclusive, tá por chegar. Nós estamos com aí 40 mil mortes, ou aproximando disso, o que é uma tristeza sem tamanho, né? Agora, a testagem, a meu ver, nesse período, eu acho que seria um elemento importante de inibir a contaminação ampliada. Mesmo que ela tenha um custo, e tem mesmo, mas aí nós precisamos buscar alternativas, ou de ter linhas de crédito. De crédito não, porque também não adianta dar crédito, porque depois um pequeno empresário não conseguir pagar. A fundo perdido, mas é uma questão de saúde, é uma questão de estratégica. Eu acho que seria muito importante nós termos. Tem algumas categorias que já estão desenvolvendo isso por convenção coletiva. A construção civil em São Paulo conseguiram, em alguns acordos, exigir que houvesse essa testagem. É lógico que são de construtoras grandes, né, que têm essa capacidade de fazer, mas a sua ponderação é muito pertinente, porque, no caso do comércio, 60%, 70% dele na cidade de São Paulo é pequeno, micro, então são aqueles que não têm condições, são aqueles que vendem hoje para poder pagar amanhã, né? Não tem realmente condições, não tem estrutura, e muitos deles, infelizmente, não vão voltar. É uma triste realidade, mas nós precisamos aí, todos juntos, buscar alternativas. Ricardo, eu sei que você tem um compromisso agendado agora para esta manhã e que você disponibilizou seu tempo para nos dar essa ideia aos seguidores da Academia Brasileira de Direito do Trabalho do que está acontecendo na área dos comerciários, e desde já nós renovamos o convite para, em outra oportunidade, nós te ouvirmos novamente com essas importantes atuações que o sindicato vem realizando em prol da categoria. Então, eu te passo a palavra para as suas considerações finais, agradecendo imensamente a sua participação e muito, muito contente de revê-lo. Eu que agradeço e quero dizer o seguinte, com a academia eu já tive oportunidades, acho que em duas, de fazer dos nossos congressos. Do congresso, que foi para mim um aprendizado. São pessoas muito comprometidas, né, com o direito, com a ciência do direito. Eu acho isso... O direito é extraordinário. E você sabe que, na realidade, eu fiz o direito, porque eu sou formado, na verdade, em administração, na PUC, em 1975. Aí, depois que eu casei com a Cláudia, você conhece, né, e alguns que estão nos vendo também, a advogada, e é difícil lidar com a advogada. Então, eu fui fazer direito para melhorar a minha relação com a Cláudia, que é ótima, né? Mas eu fiz o direito, me formei na São Judas, o que foi, para mim, é um instrumento fantástico, o direito. Para mim, o direito nos dar a qualidade de percepção, o bom senso, né? Não que eu tenha bom senso e nem qualidade de pensamento, mas pelo menos me ajuda a ter alternativas e instrumentos importantes de percepção. E eu acho que vocês têm feito um trabalho muito importante, no sentido, eu sei que você faz aí a live todos os dias, é um trabalho bastante importante e comprometido com essa atividade do direito. E eu tenho certeza que é justamente nesses diálogos que a gente inicia um processo de buscar alternativas. Nesse momento de pandemia, né, que é a saúde das pessoas, a vida das pessoas e o futuro do emprego. Né, que, inclusive, o futuro do emprego já era objeto de debate da OIT já de 2 anos para cá. Inclusive, eu participei em alguns eventos desenvolvidos por eles. Então, todas essas questões, elas se somam à necessidade de serem construídas com mais rapidez,
exatamente pelo momento que nós estamos vivendo. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com você e com todos aqueles que estão aí do outro lado da telinha. Me coloco à disposição e ficarei muito feliz se em oportunidade futura for honrado novamente com o convite. Muito obrigado e um bom dia a todos. Com certeza. Bom dia a todos. Novamente, muito obrigada pelo seu tempo, Ricardo, pelas suas ideias. E vamos tentar que desse intercâmbio de ideias em diversas atividades, nós possamos trazer algo novo e que seja aproveitável por todos. Então, um bom dia a todos e muito obrigada. Prazer em te ver, Ricardo. Da mesma forma. Obrigada.